deputada Isa Pena aqui com a gente, tomando um cafezinho quente, fresco olá. E no copo de plástico. Mostrando a verdade como ela é, né? E eu hoje nem de café vou, Na verdade, gente. Copo de plástico, ambientalmente falando, não é legal. Não é legal, É né? a história do canudo. Então, na verdade, por exemplo, a gente no nosso gabinete, a gente tem uma regra geral lá para todo mundo tirar o copo de plástico, né? Mas eu ainda tô no processo de conseguir ter um tempo de comprar uma caneca, então... Gente, pelo amor de Deus, doem caneca pra deputada, né? Doem caneca. Ela está recebendo doações de caneca sem ser de plástico. A gente ia gostar. Mas seja bem-vinda aqui, deputada, nesse nosso bate-papo aqui. Difícil conseguir essa deputada, é difícil conseguir ela. Até na hora que a gente vai fazer a entrevista ali nas comissões. Aliás, eu vou até pedir depois para as meninas aqui, se vocês fazem um sinal, se aparecer alguém aqui atrás, para pedir um cafezinho aqui para mim também. Deputada, vamos falar um pouquinho de mandato, um pouquinho das suas bandeiras, um pouquinho das suas querências aí. 28 aninhos só, desculpa falar assim, mas estou com quase 50, então assim, para mim é uma jovem, atuante, estreante aqui na casa, mas não na política. Não com a palavra política. Desde a faculdade, desde os movimentos estudantis. Conta só um pouquinho, um briefing aí Desde seu pra casa, gente. né? Meus pais já eram militantes políticos e fundadores do PT. Minha mãe, na verdade, ela era dos núcleos de base da Igreja Católica, que fazia um trabalho de bairro com as periferias e tal, de formação política, professora de história. E depois disso, a faculdade, em que eu conheci o grupo político do qual eu faço parte até hoje. Faculdade de Direito. Isso. Formada em Direito Trabalhista, com especialidade no trabalho. Na verdade, não. Você se forma advogada. Você se forma... Eu estagiei já com Direito Penal, já trabalhei com Direito Penal. Ah, já foi a pluralidade. Já, porque ainda mais uma advogada feminista, ela é demandada por todas as vias. Porque a gente tem violência patrimonial contra a mulher, a gente tem a violência física contra a mulher, a violência... moral, né, a violência psicológica. Então trabalhista? Não, foi tanto uma mais profissional aí para pagar as contas, foi um escritório trabalhista, mas politicamente, como eu era uma feminista e advogada, eu fui muito demandada, né? Então, sim, uma coisa ligava a outra eu trabalhava com as duas coisas, só que uma era meio na parceria com mulheres que tinham sofrido algum tipo de violência. Então, algumas não podiam pagar e tal, enfim. Mas, enfim. Por que eu tô perguntando isso daí? Por que eu tô insistindo na tecla trabalhista aqui? Aumentou o número de mulheres na política. Fato. Graças a Deus, né? Fato. Inclusive aqui na casa. Como é que tá essa mulher? Graças às deusas. Graças aos deuses. Como é que tá, assim, isso é um reflexo da sociedade, é um reflexo... Eu não gosto muito de usar essa palavra empoderamento, porque nós mulheres já nascemos fazendo as coisas. Depois é que tomou um nome isso daí, depois é que foi colocado que é tal do empoderamento. A gente simplesmente vai, faz e traz o resultado. Ou tem que trabalhar, traz o resultado, tem que trazer o dinheiro para casa, comida para casa, cuidar do filho, que ninguém ensina pra gente direito como é que é. A gente simplesmente vai e faz. Hoje eu sei que esse nome, isso tem nome, chama empoderamento, mas mais do que isso, a gente ter consciência disso e correr atrás dos direitos. Mas como é que estão os direitos das mulheres nos dias de hoje, aqui dentro da casa, no trabalho, na sociedade? A gente ainda está sendo interpelada, ainda está sendo assediada. A mulher, na sociedade atual, ela sofre por uma construção histórica, que o lugar da mulher é o lugar privado e que o lugar da mulher é ser a única e exclusiva responsável pela tarefa dos cuidados, aquela tarefa que, né, cuidar de idoso, cuidar de filho e tal, todo mundo sabe que dá trabalho, e é trabalho real, só que não dá lucro, então não é remunerada na nossa sociedade. Então, acho que é a primeira base da desigualdade, porque também se trata não só de uma questão econômica, se trata de uma questão de por que as mulheres não estão participando da política, porque o dia tem 24 horas, né? E aí chegar em casa, ser a única responsável por cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar de uma pessoa que fica doente, ser a cuidadora da família, né? Vai aí, quem sabe como é que é, né? Pra você ainda trabalhar 8 horas por dia, né? Quem trabalha 8 horas por dia hoje em dia, né? Enfim. É complicado. Enfim, então a mulher, em todos os planos, ela sofre dessa construção histórica patriarcal e machista que nos coloca nesse lugar. Nos coloca nesse lugar no âmbito do trabalho. E no âmbito da violência é também muito diferente porque
o pior medo de uma mulher quando ela vai sair de casa é de ser estuprada ou de ser assediada. E isso, homens nunca vão saber o que é isso, Jamais. de fato. Nunca. Jamais. Os nossos corpos, historicamente, nas guerras antigas, eram armas. Então, uma tática comum de guerra na antiguidade era você invadia um lugar, conquistava um novo território, você estuprava as mulheres daquele lugar para você interromper, né? a linhagem de sangue e tal. Isso aconteceu diversas vezes na história. Então, quando a gente fala em cultura do estupro, a gente não está falando numa coisa que evidentemente, que por conta de uma luta histórica das mulheres melhorou, evidentemente, mas a gente está falando de um ambiente público e social hostil às mulheres. E isso não significa dizer que homens e mulheres não têm diferenças entre si, né? E também não significa dizer que mulher é uma coisa só, né? Que mulher, o feminismo não está aqui para dizer o que as mulheres têm que ser. Ele está aqui para dizer, para dar liberdade às mulheres de serem, exercerem o melhor que elas queiram ser naquilo que elas queiram ser. Então, se a mulher quer ser mãe e quer dedicar 10 anos da vida dela para só ser mãe, ela tem o direito de fazer isso, por isso a gente defende creche, por isso a gente defende, né, enfim, condições. Questões, um sistema de saúde público acessível, né? Por isso a gente defende uma concepção de educação, né, que acolha as crianças carentes. Hoje a gente tem casos de violações de direitos humanos contra crianças, em vários casos, vários abrigos aqui no estado de São Paulo, muito graves. E até quando você falou da correria, o nosso mandato, ele é isso aí, o nosso mandato, ele tá, a gente brinca um pouco assim, né, a gente tá 50% na resistência, porque o período político é um período político de ataques, é um período político em que mesmo aqui dentro da casa? Os de cima... Dentro da casa é outra coisa, que é uma bolha, né, dentro da sociedade, assim. Por isso que, inclusive, eu acho que o papel do político o principal é de dialogar com o povo. É de dar condições ao povo de decidir o que ele quer, e mais do que decidir o que ele quer, é de democratizar tanto o acesso a oportunidades quanto o acesso à riqueza que é produzida coletivamente na sociedade, porque hoje quem constrói os grandes hospitais não são os filhos dessas pessoas que vão ser atendidas por eles, né? Quem constrói as grandes escolas não são os filhos deles que vão sentar nos bancos dessas escolas. Então a gente defende sim a superação, que é uma superação, na nossa opinião, que tem que ser democrática e que tem que ser pacífica, sem violação de direitos humanos. A gente é contra qualquer tipo de violação de direitos humanos. Aliás, os direitos humanos são um princípio nosso. Então, a nossa mandato está a serviço desse projeto, que é um projeto maior. E isso se trata de democracia. Aí sim a gente está falando de uma democracia. Enquanto um mandato como o nosso, que inclusive quer questionar as próprias estruturas do sistema, né, para democratizar e radicalizar o acesso à riqueza, né, a horizontalizar o acesso à riqueza, né, na sociedade, mandatos como o nosso serão necessários, mais ainda do que necessários, serão fundamentais que eles se multipliquem, né, que o PSOL, que é um partido... que, como a gente gosta também de falar, que é a nova esquerda porque aprendeu com os erros, né? Aprendeu com os erros da própria esquerda, né? A esquerda errou, sim, em vários momentos no mundo, e isso não existe menor... Imagina, não podemos ser nós a hesitar em afirmar isso categoricamente. O PT errou ao se aliar com o PMDB para fazer política, porque isso deu no que deu, mostrou que esse projeto de conciliação, uma hora, quando a crise econômica chega, a conta vai para que lado, né? Vai para a reforma da Previdência e tal. A esquerda, a nível mundial, errou em vários sentidos. Eu acho que temos que deixar claro que a nossa perspectiva de transformação da sociedade é por meio da democracia. Nós reivindicamos a democracia. Inclusive, estava brincando esses dias no stories que eu estava fazendo. Você falou que acompanha meus stories. Todos os stories. Estava acompanhando agora também. Assim, de manhã eu levanto a primeira coisa que eu faço. Pessoal. Procura lá. De novo, arroba? Arroba Isapena Pessoal. Procura a gente lá. Ela fala de tudo um pouco, gente. De tudo um pouco mesmo. De tudo um pouco. Você estava junto com Metroviários ontem.
numa praça. O que vocês estavam fazendo lá? A gente estava no Sindicato dos Metroviários. Sindicato dos Metroviários. Inclusive, vários metroviários apoiaram nossa campanha, fizeram... Foi muito legal. Um dia, no meio da campanha, eu fui comprar o bilhete de metrô e a moça que estava lá falou pra mim, assim, não sei se eu já contei pra vocês, mas enfim, repetindo. Foi muito legal um dia no metrô que a moça... Eu fui comprar o bilhete e a moça que me deu o bilhete falou pra mim assim, eu vou votar em você. Sensacional. Nossa, foi incrível, foi Sensacional. incrível. Sensacional você ver quem são essas pessoas, né? Quem são os eleitores, assim, ter contato ali, né? Uma coisa é fazer uma campanha, uma coisa mais... Exato, mas como são as campanhas, mais né? distantes, mais Grandes, distanciadas, volumosas, ricas, e de que andam repente de tem alguém helicóptero. que vira aí e fala isso. Deputada, só para finalizar aqui, vou só abrir uma lacuninha aqui rápida. Programa Memória, Verdade e Justiça na Rede Pública. Por Projeto favor, de Lei 327 de 2019, Por favor, acabou de protocolar. Já. Um povo sem memória é um povo que fica refém daqueles que têm acesso à informação e acesso à educação. E nós não podemos ser um povo refém, nós precisamos ser um povo organizado, que sabe de onde a gente veio, que sabe muito bem a nossa história, que é marcada pela escravidão, que é marcada pelo racismo, que é marcada pelo coronelismo, que até hoje está nas casas parlamentares brasileiras. E é por isso que memória, verdade e justiça diz respeito àqueles que foram mortos, né, torturados, por vezes mulheres estupradas, né, dilaceradas, seus corpos dilacerados pela ditadura militar, não só pela ditadura militar no processo histórico brasileiro, mas o programa Memória, Verdade e Justiça trata de resgatar isso e todos esses momentos para que nunca mais aconteça. Essa foi a deputada Isa Pena, tomando um cafezinho aqui no copo de plástico. Clamando por uma caneca de cerâmica, pode ser de cerâmica, né? Aquelas convencionais aí. Deputada, seja sempre bem-vinda. Linda, me manda uma bonita. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Com muito carinho. Seja sempre bem-vinda e na hora que quiser atualizar o mandato, falar de qualquer coisa, Viu? vou tomar um café com a Silvia. Pode vir.